Olá, estamos iniciando mais uma edição do Conexão Porto. Hoje aqui no Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Estado de São Paulo. A gente vai conversar aqui um pouco com o Marcelo Neri, que é o presidente do Sindicato das Agências de Navegação. Boa noite, Marcelo. O que faz exatamente as agências de navegação no contexto do comércio exterior? Bom, agora dia 23, a gente teve o Dia Nacional dos Agentes Marítimos, né? E até na comemoração, nós fizemos até no navio Polar, eu vim explicando o que faz o agente marítimo, né? E no contexto do comércio exterior, em termos de logística portuária, operacional, o agente marítimo, as pessoas da cidade, Santos é uma cidade portuária, né? Não sabem exatamente, ver os navios entrando, saindo, e não sabem exatamente como é que funciona, né? Todo esse operacional. E o agente marítimo é essa peça fundamental que faz a ligação com todas as autoridades, né, federais, do porto, para que o navio entre no porto. Então, praticagem, rebocadores, todo o fornecimento de bordo, a questão de toda a documentação de comércio exterior, o agente marítimo ele cuida disso, né, com relação aos embarques, exportações e as descargas e importações. Então, toda essa parte de documentação e a ligação entre os clientes, afretadores, armadores, importadores, exportadores, terminais no porto, despachante, é o agente marítimo que, através de um papel catalisador, faz a ligação entre os clientes que estão no Brasil e muitos deles lá fora, e as autoridades do porto também, para que seja feita toda a papelada, a burocracia para que o navio entre e saia, né? Isso é em resumo, né? Então, na verdade, as agências representam um elo fundamental para que funcione toda essa cadeia logística operacional para possibilitar a efetivação do comércio exterior. É um papel realmente preponderante. A gente até costuma dizer que, não jogando confete em cima da categoria, mas é que os navios entram e saem sem outras categorias estarem participando, né? Mas o agente marítimo, sem o agente marítimo, o navio não entra e não sai do porto, porque ele que dá vida para a questão do todo o histórico, o relatório de fatos, tudo que se passa com o navio no porto, acionando as partes envolvidas, né? Sem o agente marítimo não tem comércio exterior. Podemos dizer que sem o agente marítimo, o comércio exterior é travado na ponta da logística, ou seja, você tem uma cadeia de suprimentos, toda a logística interna até chegar no porto, né? E no porto, que é essa ponta da cadeia logística no Brasil, o agente marítimo tem esse papel fundamental. Sem ele, a transação comercial ela fica travada. O sindicato é relativamente até novo, né? Como é que surgiu a proposta, a ideia de as agências se fundirem no sindicato? Me parece que anteriormente funcionava uma associação para congregar as agências marítimas, era isso? O sindicato, o Sindamar, vai fazer 50 anos agora em janeiro do ano que vem, e realmente ele tem um papel também fundamental com relação a disseminar todas as informações que você tem, seja sobre novos regulamentos, normativas da Receita Federal, Polícia Federal, Secretaria de Portos, Brasília, Ministério dos Transportes. Então, o sindicato ele exerce um papel mais disseminador de informações, que são muitas, né? São muitas informações diariamente, que o agente marítimo, por conta de já ter o seu dia a dia, né, do trabalho com os navios, com as cargas, não teria condições de estar seguindo toda essa gama de informações para que possa informar os seus clientes lá fora ou proceder com a execução dos procedimentos internos. Quer dizer, uma atualização constante, né, a partir de novas portarias, normativas de Receita Federal, enfim, de autoridades que regulam o comércio exterior.
uma ação constante, não só na questão da disseminação, mas também na questão de procurar dar o apoio para esses entes governamentais no sentido mais técnico, de dizer, olha, essa normativa ou esse regulamento não tem condição de você... uma coisa é na teoria, mas na prática funciona, o comércio exterior funciona de outra forma. Ou seja, essa normativa ou esse regulamento, entrando em vigor, ele vai travar um pouquinho aí o comércio exterior. Então, é um papel também de discussão com os entes. Nós vamos muito a Brasília e papel de discussão para que, com apoio técnico, não seja prejudicado toda a transação do comércio exterior. E tem sido ouvida pelas autoridades? Porque, na verdade, vocês estão no dia a dia, aí, na prática, né? Às vezes um regulamento, como você bem explicou, ao entrar em vigor, ele acaba, em vez de agilizar, acaba travando todo o sistema, né? Exatamente. Nós temos sido ouvidos muito pelas autoridades. Nos últimos anos, aí eu tive a primeira gestão de 3 anos, fui reeleito para mais 3 anos. Eu havia dito que nesses primeiros 3 anos, acho que o grande objetivo que nós tínhamos e cumprimos foi melhorar a nossa atuação em termos midiáticos, né? E junto às autoridades também, para que nós sejamos ouvidos e que, por exemplo, no Porto Sem Papel foi algo que ocorreu no Porto, aí não há muito tempo atrás, e que o agente marítimo teve papel preponderante no sentido de dar apoio técnico para dizer para as autoridades, olha, como é que o porto funciona e como é que tem que ser o porto sem papel, né? Então, sem o agente marítimo, que participa de todas as fases, né, da entrada e da saída do navio dos portos, não seria possível ter desenvolvido, por exemplo, aí o porto sem papel, para citar um exemplo somente, né? E quantas agências o sindicato congrega aqui na região? Hoje são 56 agências, evidentemente aí sempre aberto o sindicato para novas filiações, mas nós representamos aí no estado de São Paulo, né, porque pega o Porto de São Sebastião também, 56 agências. E a maioria delas aqui na região da Baixada? A maioria na região da Baixada, no Porto de Santos, né, que é o maior porto do hemisfério sul, né. Você também é o representante da categoria junto à Federação Nacional das Agências, é isso? Sim, todos os presidentes de sindicato dos portos, sindicato das agências de navegação, são automaticamente alçados a vice-presidente da federação, né? Então nós somos vice-presidentes em que damos apoio à federação, ao presidente da FENAMAR, quando das discussões, das questões portuárias, de logística, de comércio exterior, junto às autoridades, né? Agora, Marcelo, Porto de Santos, a gente tem acompanhado muitos anúncios de projetos, né, de expansão, de melhor mobilidade, de acesso, essa coisa toda. Como é que você vê? Você vê ainda perspectivas factíveis de se promover o crescimento do Porto de Santos, de melhorar, né, a mobilidade, logística, enfim, de fazer com que o porto cresça realmente? Não, sem dúvida, sempre há. A gente tem que ser positivo e sempre otimista que com o comércio exterior crescendo, o Brasil economicamente ficando melhor, hoje atravessamos aí uma fase muito ruim de crise, mas os portos brasileiros são essenciais para fazer essa ponta de logística do comércio exterior. O que eu tenho dito é que um dos nossos problemas, se falava muito em porto, né? Tem que melhorar os portos e realmente algumas coisas você ainda tem que melhorar, ter melhorias nos portos. Mas hoje o gargalo não são os portos. Você vê vários terminais sendo inaugurados, tanto os terminais de contêineres quanto terminais de grãos, né? Mas o problema ainda, ao meu ver, é na logística interior, ou seja, são nos acessos viários, né? Esse é o maior problema do Brasil em termos de infraestrutura hoje. Se você observar o que carrega o Brasil hoje nas costas, é o mercado agrícola, né?
Então você vê a balança comercial, a balança de pagamentos, o superávit, é o que tira o Brasil um pouco dessa, o que dá um pouco mais de fôlego, né, nessa crise. E se você observar que apenas 20% das estradas, principalmente no Arco Norte, são pavimentadas, é um número estarrecedor. Até repito, né, só são 80% das estradas que não são pavimentadas, né? Então, quer dizer, o grande problema hoje são os acessos viários, porque você tem vários portos, principalmente os portos de grãos, os portos que embarcam os produtos a granel, que não devem nada para o exterior, em termos de pranchas, né, das pranchas de carregamento, né? Então, eu acredito que os acessos viários e ainda continuar na questão de se conseguir aí a melhoria contínua na questão de burocracia, são os dois entraves principais do comércio exterior. Até alguns anos atrás nós enfrentamos aqui, porque Santos o Porto de Santos é um dos maiores escoadores de grãos, né? E nós tivemos aí um verdadeiro entupimento aí das estradas. Não se melhorou o viário, mas foram tomadas algumas medidas internas de previamente agendamento de caminhões, enfim, de toda essa frota, e deu, de certa forma, uma melhor organização. Mas ainda assim falta melhorar o acesso, né? O prefeito anunciou aí que deve iniciar as obras, né, da entrada da cidade, espera-se também promoção do governo federal na questão da perimetral, da segunda fase ali. Quer dizer, o setor vê com bons olhos essas iniciativas. Não tenha dúvida. São obras difíceis, né? Obras de acessos viários não são obras simples, né? Você teve, por exemplo, uma execução de algo que se planejou no passado, que foi o agendamento dos caminhões. Isso realmente trouxe uma grande melhoria em termos do porto, né? Em termos de o que você via aí, como você bem citou, as filas de caminhões. A estrada virou estacionamento, né? E com o agendamento, você vê uma medida aí, que não é uma medida aí, uma obra, uma grande obra, é uma medida aí que foi colocada em execução. Eu costumo dizer até que no Brasil se planeja muito e executa pouco, né? Mas se conseguiu resolver esse problema, pelo menos no âmbito portuário, né? Então, o agendamento de caminhões foi um... E os acessos viários essa questão aí de obras mais difíceis, mas que a gente tem que ver com bons olhos e tem que fazer, né? Tá certo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o Conexão Porto. Bom, já de retorno aqui com o Conexão Porto, estamos conversando hoje com o Marcelo Neri, que é o presidente do Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Estado de São Paulo. Bom, Marcelo, a gente estava falando sobre logística, porto. O porto, na verdade, ele cresceu internamente, mas esse crescimento, na verdade, não acompanhou a logística de acesso. Hoje, na verdade, a gente está buscando essa logística para poder acompanhar esse crescimento do Porto de Santos. Sim, na verdade, voltando a falar um pouco em termos de planejamento, né, no Brasil, você não tem as coisas muito bem planejadas. Se você for buscar a história do Porto de Santos, você vê que você tem o porto, mas a cidade logo atrás do porto, né? Então você não tem muita margem para crescimento em termos de áreas, né? Você tem até o problema aí na ponta da praia, a questão dos prédios, toda aquela questão do cheiro ruim, e você não tem, aí você tem que partir aí para o outro lado do Guarujá, que você tem áreas mais que a gente chama de greenfield, né? Que são áreas mais verdes e até você comparando o Porto de Santos com alguns outros portos, se eu for falar do Arco Norte, né? Você tem lá mais áreas de greenfield com possibilidade de expansão, né? Então, não tenha dúvida que o planejamento, né, de uma matriz logística para o país é importantíssimo. E o Brasil realmente não fez a lição de casa, né? Você teve só a região sul-sudeste se desenvolvendo e a região aí do centro-oeste e norte mais precária no sentido de infraestrutura, né? Ou seja, se você pegar, nós somos muito parecidos com a Argentina, né, no sentido
de matriz logística. Só que nós temos 1.000 quilômetros da área de produção até o porto. Sendo que na Argentina você tem só 300 quilômetros, né? Nos Estados Unidos já é um país continente, como o Brasil, e você tem também 1.000 quilômetros, né? Só que a matriz logística deles é muito mais balizada na ferrovia e não na rodovia. Então o planejamento do porto, acessos viários, matriz de transporte, é muito importante, não para hoje, mas pensando em 50 anos na frente. Você citou, Marcelo, o porto de Guarujá. Na verdade, é uma reivindicação antiga do município vizinho de ter efetivamente o porto de Guarujá com uma aduana lá no Guarujá, para que possibilite também o crescimento da cidade. Você é favorável a isso? Eu acho que todas essas medidas, se forem realmente tirar algum gargalo, ou seja, a questão da burocracia é sempre uma questão bastante complicada, complexa para o Brasil, nós temos que, eu acho que, analisar a situação em termos de celeridade, né? Se vai trazer mais celeridade para o comércio exterior, é uma boa ação, é uma boa... Agora, se você já tem aqui a questão aduana no Porto de Santos, se atende bem as duas margens, eu acho que você talvez teria que atacar em outros pontos, né? Mas aí a questão de infraestrutura... E a vinda desses novos terminais aqui no Complexo Portuário Santista, eles vêm no sentido de agregar realmente essa visão de expansão, de crescimento, de atendimento aos navios, enfim? Não tenha dúvida, porque o projeto que se tinha em mente, né, o planejamento que se vislumbrava, é o comércio exterior, a questão das exportações e importações sempre crescendo no Brasil. Você vê tanto na área de contâneos quanto na parte agrícola, né? Parte agrícola, por exemplo, você tem uma região do Mato Grosso que produz muito, você tem o Mapitoba, que eles chamam de Mapitoba, que você tem, para os próximos anos, mais 9 milhões de hectares para ser cultivados. Quer dizer, é um país de Portugal dentro do Brasil só em expansão de terra. Quer dizer, Estados Unidos e Argentina não tem mais para onde crescer, o Brasil ainda... Então, a capacidade de expansão, de exportação brasileira é muito grande. Agora, quando vieram esses terminais, principalmente os de contâneos, a Embraport e a BTP agora, se vislumbrava um crescimento muito grande já naquele momento. E quando nós tivemos aí o azar da crise, logo na sequência, e que dificultou e vem dificultando muito esses terminais, né? Então, para o momento, você tem dificuldades, né? Porque talvez tenha uma oferta maior de terminais do que a questão de cargas, né, para escoar. Mas se você for pensar adiante, pensar em termos de projeção para o futuro, são ferramentas logísticas, os terminais, que vão ser necessárias em termos do crescimento que se vislumbra para frente, né? E essa competição do porto público com o porto privado, você acredita que seja saudável para a economia como um todo? Eu acredito que sim. Eu, particularmente, tenho a opinião de... eu vejo com bons olhos a privatização, né? Eu entendo que a privatização, em todos os setores, também no âmbito portuário, traga realmente melhorias de celeridade, né? Então, nós vemos aí agora essa questão da dragagem, né, do aprofundamento do canal, que é um outro gargalo que se fala muito, né, mas que pouco se faz, né? Então, você vê todo dia no jornal reportagens de dragagem, aprofundamento, e a coisa não sai do lugar, não se tem. Então, com o novo governo agora, você já vê aí pelo menos uma vontade de... Não, vamos entregar aprofundamento a questão da dragagem para a iniciativa privada. Muito bem. E como é que é visto hoje o trabalhador para o setor de comércio exterior? Qual é a visão que tem os empresários no sentido da formação e capacitação da mão de obra? O trabalhador que as empresas buscam hoje para esse mercado? Eu até recentemente fui chamado para dar apoio à questão das faculdades, aí quando se fez aí
alguns cafés com alguns empresários para dizer um pouco do que as empresas estavam buscando, né? O que as empresas estavam buscando em termos de profissionais. E eu vejo que na questão do comércio exterior, sim, claro que a parte técnica é muito importante, né? Você vê aí que no início da década de 90 que nós começamos a abrir mais a questão de comércio exterior, importação e exportações, e hoje você já tem muito mais jovens falando inglês do que naquela época, né? Então o Brasil vinha engatinhando no início da década de 90 a questão de comércio exterior. Hoje você já não engatinha mais, mas tem ainda um longo caminho pela frente em termos de capacitação de comércio exterior, na parte de trading, na parte mesmo de navegação e de shipping, questão portuária. Mas, além disso tudo, eu vejo, às vezes com bastante preocupação, e disse isso para as universidades, que você tem que capacitar o jovem não só na parte técnica, mas na parte da inteligência emocional também, né? Então, coisas que você vê hoje no Brasil, que não via antes, a questão de coaching, a questão de preparo mental das pessoas, é muito importante, porque isso é que vai realmente gerar um profissional de ponta dentro das empresas, no sentido de cooperação, no sentido de trabalho em equipe, no sentido de enxergar as dificuldades sempre com algo positivo, né? Então eu vejo que as universidades, ao meu ver, precisam colocar mais essa questão nas grades e para os profissionais, né? Tá certo. E como dirigente, representante do sindicato, naturalmente você também atua nesse setor. Qual é a sua empresa? Nós temos a Alfamar. A Alfamar é uma agência marítima, né? Operador portuário em Santos. Estamos aí em seis portos no Brasil, né? E cuidamos aí dos navios como agente marítimo, né? E como operador portuário operamos alguns terminais aí do Porto de Santos. E o foco principal? O foco principal são grãos, né? Granel. Nós trabalhamos muito até costumo dizer que felizmente a crise não tem nos afetado muito por conta de que esse mercado agrícola, né, que traz realmente a pujança e dá o fôlego nesse momento muito difícil de crise para o país. Então a gente lidando mais com esses navios que carregam a soja, o milho, ou que trazem o fertilizante, os produtos a granéis, a coisa não ficou tão ruim para nós aqui como empresa. Na verdade, o grão ele que vem alavancando, né, o comércio exterior brasileiro e mantendo aí a balança comercial num estágio bom para o Brasil, né? Não tenha dúvida, a questão tecnológica do grãos, né, se você partir final da década de 70, início da década de 80, a questão da Embrapa, né, toda a tecnologia de sementes, e isso aí trouxe realmente, ao decorrer dos anos, uma pujança nesse setor em que nós não devemos nada para, hoje, o primeiro do mundo ainda, exportador, que é os Estados Unidos, né? Mas que, segundo as previsões, entre 2020 e 2025, não se sabe precisar aí no ano exato, mas o Brasil será o maior exportador de grãos do mundo. Então, isso realmente nos tira o que nos dá um pouco mais de fôlego nessa questão da crise, né? Marcelo, eu estou vendo que você também é um dos autores, enveredou também pela literatura, Relacionamento com o Cliente. Você é um dos autores desse manual aqui que fala, né, como construir parcerias duradouras e transformar clientes em fãs do seu negócio. Como é que foi essa experiência, Marcelo? Esse foi um convite que veio da Ser Mais, né? Da editora, e nos convidaram aí junto com outros autores, fazendo uma pesquisa de empresários pelo Brasil, e um convite para falar um pouco dessa questão do relacionamento com o cliente, né? Que para as empresas, para a iniciativa privada, para as empresas, não existe chefe, né? O chefe é o cliente, né? Quer dizer, o teu verdadeiro chefe é o cliente.
e que você tem ele hoje e amanhã pode não ter, né? Então, eu aceitei o convite, muito por conta até dessa questão de inteligência emocional, porque relacionamento com o cliente tem tudo a ver com inteligência emocional, mesmo com coaching, né, que está muito em voga no Brasil hoje, que Europa e Estados Unidos você já fala de coaching há muitos anos, e agora dos 5 anos para cá que você... Então, é muito importante falar um pouco sobre isso, até para os colaboradores da empresa, para a questão dos funcionários, dos trabalhadores como um todo, né? Certo. Você pode adiantar alguns tópicos que você aborda no livro? Eu falo de 2 regras de ouro, né, que eu comento no capítulo 11, no sentido de fidelizar, de conquistar e de fidelizar, porque são 2 momentos, né? Você não tem o cliente, você tem que conquistá-lo, e depois você tendo, você tem que fidelizá-lo, né? O que a gente vê muito por aí se faz de tudo para conquistar e depois que ele está com você, você esquece dele, né? Então esses 2 momentos são... Que na verdade o mais difícil, o mais trabalhoso é fidelizar, conquistar. Fidelizar. Não que seja fácil, mas... Conquistar é difícil porque você tirar ele de alguém é bastante complicado, mas o fidelizar, você dá aquela amortecida, você esquece um pouco, então fidelizar tem a ver com essa questão de manutenção, né? Então você crescer enquanto empresa, ter sucesso, talvez seja mais fácil do que você se manter no topo, né? Então eu falo um pouco disso nesse livro. E em termos de crise, nós já estamos atravessando uma crise que de certa forma é até bom para o comércio exterior, mas para quem importa não é tão bom. Qual a análise que você faz desse momento? É uma questão complexa também de você comentar, porque isso tem a ver com o câmbio, né? Então o câmbio é um ponto aí de toda essa complexidade em termos de crise, em termos de comércio exterior, para falar de comércio exterior, o câmbio é algo que não se tem como prever, né? Então os economistas, todo economista que você vê falando de câmbio, prevendo o câmbio, você tem que ficar desconfiado, que é uma coisa bastante complexa, até porque você tem aí a questão de flutuações, você tem as questões de bandas limpas, bandas sujas, quando o governo interfere ou deixa de interferir. Então você nunca sabe o que pode vir aí de vários setores, seja do governamental ou até do mercado que se regula sozinho como um todo, né? Tá certo. Muito bem. Conversamos aqui com o Marcelo Neri, que é o presidente do Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Estado de São Paulo. E com isso a gente vai terminando essa entrevista e convidando os telespectadores para o próximo programa do Conexão Porto. Boa noite.